Vamos lá. Vou passar para vocês aqui um resumo do que foi o meu trabalho durante o mestrado. Então, vamos lá. Todo o trabalho que eu fiz durante a graduação, o mestrado e o doutorado veio de um projeto de um veleiro autônomo. Esse projeto foi escrito por um aluno na época, um aluno de doutorado. Hoje ele é professor da UFSCar, que é o Rafael Arouca. E a partir desse projeto começaram a entrar alunos de graduação e eu fui um deles. E a ideia era desenvolver um veleiro autônomo. No início era esse veleiro aí, esse Naut modelo. Ele tem mais ou menos uns 80 centímetros de comprimento. E aí a gente comprou ele, né? Ele veio com controle remoto para o controle manual. E o nosso trabalho era deixar ele autônomo, colocar os sensores para fazer com que ele conseguisse navegar sozinho. E aí foi essa a minha tarefa durante a graduação. Desenvolver um controle de rumo para esse veleiro e também um controle de propulsão. Na época eu não sabia nada sobre veleiro, nunca tinha entrado no veleiro, não sabia literalmente nada sobre veleiro. E aí a nossa ideia, num primeiro momento, foi fazer esse controle desacoplado. Então tem um controlador separado para controlar o rumo e tem outro controlador para fazer o controle da propulsão. E aí para fazer o controle da propulsão, você precisa pegar informação principalmente da direção do vento. Então tinha um sensor para medir a direção do vento e para fazer o controle de rumo a gente usava só uma bússola e era só uma bússola mesmo na época. E aí foi esse o meu trabalho de TCC na graduação. Eu vou falar um pouco mais à frente. E aí depois disso, né, entrei para o mestrado e no mestrado o trabalho foi evoluir esse trabalho da graduação, foi melhorar ele e continuar desenvolvendo mais técnicas para a navegação de veleiros. E aí a gente focou principalmente na navegação contra o vento e também em fazer um controle PID não linear, melhorar o controle de rumo. Mas eu vou entrar mais em detalhes um pouco mais à frente. Então eram as principais motivações na época. E aí o que é que eu sabia sobre o veleiro? O que é que a gente sabia sobre o veleiro na época? O veleiro ele usa a força do vento para se locomover. Ele tem as superfícies de controle dele são a vela e o leme. A vela serve principalmente para capturar a força do vento. O vento vai lá e, de uma forma mais simples, né? Quando o vento está vindo por trás da embarcação, ela bate na vela e empurra o veleiro. E o leme é usado para ajudar a fazer mudanças de rumo. O veleiro também ele é capaz de se locomover contra o vento, dependendo do ângulo dele em relação ao vento. Ele não consegue, se ele estiver muito próximo do vento, se ele estiver indo de frente contra o vento, ele não vai conseguir se ganhar velocidade. Não tem uma posição da vela que faça com que o veleiro ganhe velocidade para frente. Mas existem outros ângulos ali próximos do vento que o veleiro consegue ainda ganhar velocidade. Então a ideia é essa. A ideia foi essa, né? Foi fazer controladores para mover a vela e mover o leme de forma a tentar controlar a propulsão. Na época não era nem controle de velocidade, era só um controle de propulsão. Eu só queria que o veleiro se mexesse para frente. E um controle do leme para controlar o rumo da embarcação, fazer com que ela seguisse um rumo pré-definido. E aí essa imagem aí, ela representa bem as principais manobras que o veleiro consegue fazer. Ele consegue navegar com vento a favor, né? Isso aqui todo mundo entende o que acontece aqui, né? O vento simplesmente bate na vela e empurra o veleiro. Ele também consegue navegar nessas situações de contravento, que é aqui o través e... Não, través é quando o
vento incide com um ângulo de 90 graus no veleiro. Aqui é orça folgada e orça fechada. Ele ainda consegue ganhar velocidade, e nesse caso a vela funciona como se fosse uma asa, né? Ela gera um empuxo aerodinâmico que gera uma componente de força para frente aqui, junto com a quilha também, né, que é outro aspecto importante do veleiro, porque se não tivesse a quilha aí, o veleiro ia simplesmente ser arrastado pelo vento. Mas como tem a quilha lá embaixo, além do leme, isso faz com que gere uma componente de força para frente e o veleiro consiga ganhar velocidade. Inclusive, muitos veleiros, a situação que ele navega com maior velocidade é contra o vento. E aí, para o veleiro, né, o principal problema da navegação é isso aqui. Além do veleiro ele não ter uma autopropulsão, ele ser dependente do vento. Se ele for um veleiro puro, né, ele não tem motor nenhum. Existe uma zona que ele não consegue ganhar velocidade, que é chamada de zona morta, e é mais ou menos ali uns 45 graus em torno da direção do vento. E aí não tem condições aqui, né? Se o veleiro ficar nessa situação, ele vai ficando lento, e aí perde velocidade e fica até descontrolável. Porque você só consegue mudar o rumo do veleiro se o veleiro tiver alguma velocidade. Porque se ele não tiver velocidade, você vai mexer o leme e não vai acontecer nada. O leme não vai conseguir aplicar nenhuma força na embarcação. E aí, esse foi o trabalho, então, essa era a nossa ideia, né? É fazer com que o veleiro ele consiga alcançar qualquer ponto do ambiente, contanto que tenha condições favoráveis de vento e de correnteza. Se não tiver vento, aí não tem condições. Mas se tiver um vento, nós queremos que o veleiro consiga alcançar qualquer ponto. Esse é o aspecto básico de controle de movimento de um veleiro. E aí os principais problemas foram como é que faz para coordenar o movimento da vela e o movimento do leme, para ele conseguir seguir um rumo. Esse foi atacado principalmente na graduação. E o problema 2 é como alcançar os pontos que estão na zona morta. Então, só para dar um resumo aqui do que foi feito na graduação, a ideia, no início, a gente ainda nem pensava em como seria a navegação se eu quisesse alcançar um ponto que está lá na zona morta, né? Um rumo que está na zona morta. E aí a nossa ideia, então, foi fazer um controle que funcionasse em todas as outras situações, que não seja a zona morta, né? Então, a gente ia lá e manualmente definia um rumo que a gente sabia que não ia estar contra o vento, ou não ia estar na zona morta. E a ideia foi essa aqui, foi ter 2 controladores desacoplados. Esse aqui de baixo é o controlador de propulsão, que ele pega a direção do vento, ele joga numa equação bem simples, e aí ele retorna qual é a posição que eu tenho que colocar a vela, para o veleiro ganhar velocidade para frente. E ao mesmo tempo está rodando também um controlador de rumo aqui em cima, que ele pega a orientação atual, através de uma bússola, compara isso com a orientação que eu quero que o veleiro siga, e aí isso ele joga também numa equação, na lei de controle, que resulta no ângulo do leme para que o meu veleiro vá se aproximando daquele rumo. E aí com esses dois controladores trabalhando em paralelo, a nossa ideia é que isso era suficiente para fazer o veleiro seguir um rumo, né? Então, tem o controle da vela, que está sempre tentando dar velocidade frontal para a embarcação, e tem um controle de rumo que está sempre ajustando a orientação da embarcação para que ela consiga seguir o rumo. Essa é a ideia básica. Aqui, só para a gente dar uma olhada, tem esse vídeo aqui que a gente gravou há muito tempo, mostrando um funcionamento básico. Ali na frente do mastro está o sensor de direção do vento. E aí aqui dentro desse compartimento, não sei se dá, acho que dá para ver o meu mouse. Dentro desse compartimento aqui, a gente furou isso aqui, abriu um espaço para colocar os eletrônicos. E aí lá tem uma bússola, e na época era um Arduino, que estava dentro da embarcação. E aí eu vou mexendo, né, eu estou simulando a direção do vento aqui. Aí à medida que o vento vai batendo pela frente, pela frente da embarcação, a vela vai fechando,
e à medida que o vento vai batendo pela parte de trás, está vindo por trás da embarcação, a vela vai abrindo. E isso é feito de uma forma linear. Então é um comportamento bem simples. E aí eu estou mexendo, estou girando a embarcação para mostrar que, à medida que eu vou girando, o leme vai se movimentando também. Então esse era o controle inicial que nós pensamos. Controle bem simples, e que a gente fez um experimento e viu que funcionava, né? Foi bem interessante. Aqui eu vou colocar essa apresentação depois, e quem quiser dar uma olhada com mais tranquilidade aí nos vídeos, vai poder pegar também para ver. Então isso que foi feito na graduação, né? Saí da graduação com um controlador bem simples para um veleiro, que se você der um rumo, e se esse rumo não estiver na zona morta, o veleiro vai conseguir chegar lá. Como que ele vai chegar lá, aí é que ficou faltando na graduação. Então, o que ficou faltando foi uma análise do desempenho desse controlador, como ele se comportava. A gente só queria fazer ele chegar lá e fazer ele chegar lá sozinho, e conseguiu. Então, esse foi o trabalho da graduação. Aí, no mestrado e no doutorado, a gente começou a estudar mais, a entender melhor como funciona o veleiro mesmo. E como avaliar o sistema de navegação dele. Então, no mestrado, o objetivo foi fazer com que ele conseguisse alcançar agora rumos que estejam contra o vento. Então, a ideia era, saindo do mestrado agora, o veleiro ele vai conseguir alcançar qualquer ponto do ambiente, se tiver vento e se a correnteza permitir também. E aí, para isso, a gente modelou e implementou uma estratégia para alcançar os pontos da zona morta, que é o chamado bordejar. E, além disso, também foi feito um estudo sobre como seria para avaliar o desempenho do controlador de rumo e também como fazer para melhorar ele. Então, só uma parada rápida aqui para explicar o que é o controle PID, né? O controle PID ele é um tipo de controlador realimentado que, no controle realimentado, você mede a variável que você quer controlar, que é chamada variável de processo, e aí você modifica a sua variável controlável, e aí, quando você compara a sua variável de processo com uma referência, a referência é o valor que você quer alcançar. Quando você compara ela, você gera um erro. Comparar é simplesmente subtrair uma da outra, né? Você subtrai a sua medição da que você quer. Aí isso gera um erro. E aí você usa esse erro para poder... né, a ideia do controle, na verdade, é você reduzir esse erro, você zerar esse erro. Quando o erro é zero, quer dizer que a sua variável de processo ela é igual à sua referência. Então, a sua referência foi alcançada. E aí o controle PID ele usa 3 parâmetros para você regular como vai ser essa redução do erro. Porque o erro pode ser reduzido de várias formas. Ele pode levar muito tempo para reduzir esse erro, ou ele pode reduzir de uma forma mais rápida. Então, é basicamente isso. O controle PID tem 3 parâmetros, que é esse KP, KI e KD. E aí você vai modificando esses 3 parâmetros, né? Cada parâmetro ele gera um comportamento diferente da redução do erro. E aí você vai regulando ele para atingir os requisitos que você quer. Então, eu quero que ele vá mais rápido, mesmo que ele seja mais brusco, mais agressivo e passe um pouco da referência. Antes de, ele sobe, passa da referência e depois ele desce. Ou ele vai mais suave para atingir a referência. Então, da forma bem simples é isso, o controle PID. E aí existem outras técnicas de controle também, que são controle realimentado. Então, ao invés de ser um KP, um KI e um KD aqui, eu teria uma outra estratégia para fazer com que o erro seja zerado. Mas a ideia toda é essa, né? É zerar o erro, é zerar esse erro. E aí, no nosso caso, né, só dando para contextualizar com um exemplo, no nosso caso, o que a gente quer fazer é um controle de rumo. Então, a referência aqui vai ser um rumo, sei lá, 90 graus ou 30 graus. A nossa variável controlada é a posição do leme, é o que eu consigo modificar na embarcação.
E a variável de processo ela vai ser observada usando um sensor. Pode ser uma bússola, pode ser um GPS, mas tem que ter alguma forma de medir isso para poder comparar com a minha referência. E aí eu comparo o rumo atual da embarcação com o rumo que eu quero que ela siga. Isso vai gerar um erro. Aí eu aplico esses 3 ganhos, o KP, o KI e o KD, e isso vai gerar a minha ação de controle, que vai ser uma posição do leme. E aí eu vou mudar a posição do leme, e isso vão ser feito em vários loops, né? E aí cada loop, a ideia é que a cada loop esse erro vai reduzindo até que ele chegue em 0, ou se aproxime de 0. Essa é a ideia do controle PID. Foi. Tá. Então, se a gente quer que o veleiro ele navegue de forma autônoma e que ele alcance um rumo que esteja diretamente na zona morta, como é que ele vai fazer isso? Como é que um velejador humano faz isso quando ele está velejando? Então, tem 2 principais estratégias para fazer isso. A mais comum é essa da esquerda aqui, que é realizando uma manobra chamada cambar. Cambar é quando você passa à frente da embarcação pela linha do vento. Nesse caso, nos 2 casos acontece a mesma coisa, né? Acontece uma mudança de bordo, que é quando o vento está vindo por um bordo da embarcação, no começo da manobra, e ao final da manobra, o vento está vindo por outro bordo da embarcação. Nesse caso aqui, está este bordo, no começo da manobra, e quando termina a manobra, o vento está vindo de bom bordo. E aí tem 2 formas, né? Tem essa que você passa à frente da embarcação pela linha do vento, e aí o veleiro vem aqui, né? Ou seja, tem um momento aqui no 2 que ele fica na zona morta, né? Nesse ponto aqui ele não está ganhando velocidade, então o veleiro tem que ter uma certa inércia, tem que ter uma certa velocidade de antemão para poder... na verdade ele usa a inércia para poder fazer essa manobra, né? Ele tem que ter um certo momento para conseguir realizar a manobra. E tem uma outra que é chamada de jibe, que é quando o veleiro não passa à frente da embarcação pelo vento, né? Ele passa a parte de trás da embarcação. Ele faz esse movimento aqui. E aí ele evita passar contra o vento, mas essa manobra também tem os seus perigos. Então, são basicamente essas 2 estratégias que são usadas para fazer... para atingir pontos que estão na zona morta. E aí você vai subindo em zigue-zague, né? Você vai... Está aqui a direção do vento e você vai subindo em zigue-zague assim, até chegar lá no ponto que você quer alcançar. E isso é chamado de bordejar. Essas várias mudanças de bordo, né? É chamado de bordejar. Então a ideia foi essa. Foi pegar essa estratégia que já é usada pelos velejadores e modelar isso para fazer com que o veleiro faça isso de forma autônoma. Então, qual foi a ideia? O veleiro ele tem um ponto inicial, aí tem um ponto que ele quer alcançar. No caso aqui, o ponto inicial é o ponto onde ele percebe que o rumo que ele quer seguir está contra o vento. Ele pode perceber logo quando você mandar um ponto, né? Você manda uma missão para ele, né? Um conjunto de waypoints, e ele já sabe, nesse momento, se eu for seguir esse waypoint, o rumo dele está na zona morta. Então eu vou ter que fazer um bordejar para poder alcançar, para poder chegar lá. E aí a ideia inicial foi fazer esse bordejar deliberativo. Deliberativo por quê? Porque logo no começo da manobra eu já vou planejar todos os pontos que eu vou passar. Então a ideia é essa, é gerar pontos intermediários nesse corredor aqui do lado, que é esse PT1, PT2, PTN. E aí essa missão aqui, né, de sair desse ponto, chegar nesse ponto, é subdividida em outras missões. E aí vira agora sair desse ponto para chegar nesse, sair desse para chegar nesse, e assim sucessivamente. E aí esse método tem 2 parâmetros. Um parâmetro é essa distância, que é dt, é a distância desse corredor até a reta que conecta o ponto inicial e o ponto que eu quero chegar. E também tem um ângulo, que é o pct,
esse ângulo é o ângulo que eu quero manter durante a minha navegação. Então, basicamente é isso. Eu tenho, agora, nesse momento, eu tenho um método que ele vai gerar pontos intermediários para poder eu ir fazendo o zigue-zague e chegar lá no ponto que eu quero chegar. E, além disso, ele tem 2 parâmetros. Tem o parâmetro PCT e o DT. Então, é só eu definir os parâmetros da forma correta que o veleiro vai conseguir alcançar pontos que estão na zona morta. Então, está aqui, vamos olhar esse gráfico aqui primeiro. Está aqui um exemplo. Eu quero sair desse ponto aqui, o 00, e quero chegar no 0100, no 100, né? E o vento está vindo na direção contrária, ou seja, esse ponto aqui está na zona morta. E aí eu gero os pontos. Só que nesse caso aqui, o que é que aconteceu? Eu usei o parâmetro, aqui está θ, né? Mas depois virou psi. Eu usei um ângulo de 30 graus e o DT de 30 metros. E aí, com esse ponto que foi gerado, ele não permitiu que o veleiro alcançasse o ponto que eu quero chegar. Ou seja, existem parâmetros que geram pontos que o veleiro não vai alcançar a zona morta. Que ele não vai alcançar o ponto que ele quer chegar, na verdade. Que esse ângulo aqui, desse ponto aqui para cá, ele vai acabar entrando na zona morta e aí ele não vai conseguir chegar lá. Então, a segunda parte do trabalho foi, dado que eu tenho esse método agora, como encontrar os parâmetros para que eu chegue lá no ponto que eu quero chegar. Esse aqui do lado é o algoritmo que foi implementado, né? Na verdade, o algoritmo que eu desenvolvi, e ele foi implementado porque durante o trabalho a gente usou vários simuladores diferentes, né? Então, eu acabei implementando isso aqui em C++, em C# e em MATLAB. O que foi usado mesmo é o C++, que ele foi implementado lá no ArduPilot. A gente vai falar na próxima apresentação, que é sobre o doutorado. Beleza, aqui mais alguns exemplos também de gerando pontos diferentes, né? Eu mantive um parâmetro fixo e fui variando outro parâmetro. Então, nesse caso aqui, se não me engano, aqui é a distância que está fixa, né? Está 30. E o que vai mudando é o ângulo. E nesse aqui da direita, o ângulo está fixo e o que eu vou mudando é a distância, né? Eu começo com a distância aqui de 15, mais ou menos, aí depois eu aumento para 25 e depois eu aumento para uns 55 aqui, para ver o comportamento. O comportamento durante a navegação. E aí uma situação interessante é essa aqui de cima, que ele gerou uns pontos, que o veleiro conseguiu atingir aqui todos os pontos, mas do penúltimo ponto para o último ponto, quando foi chegando aqui no ponto de interesse, ele ficou contra a zona morta e aí não conseguiu mais navegar. Então, a ideia depois foi gerar parâmetros para evitar que isso aconteça, para dar uma segurança para a embarcação e que eu gere pontos que permitam a navegação. Como é que foi feito isso? Tudo isso é em simulação, tá? A gente já estava com um simulador nessa época, um simulador em MATLAB. Então, o que foi feito? Eu implementei o algoritmo lá no MATLAB e aí fui fazendo um teste de busca exaustiva. Fui variando os parâmetros e verificando se ele conseguiu ou não alcançar o ponto final e quanto tempo ele demorou para chegar lá nesse ponto. Porque a minha ideia também era, além de eu encontrar os parâmetros do bordejar, que façam o veleiro alcançar o ponto de destino, eu quero os parâmetros que maximizem, que minimizem o tempo, que ele chegue lá mais rápido. Foi assim que eu defini o que seria um bom conjunto de pontos. E aí eu fui fazendo isso e plotei esse gráfico aqui, né? Esse aqui é um exemplo de vários valores de distância e de ângulo. E aí foi gerando aqui os tempos. Esse gráfico está invertido aqui no eixo do tempo, só para facilitar, né? Então, nesse caso aqui, o que eu quero encontrar são os máximos dessa função.
E aí isso é um trabalho de busca, né? Então caiu num trabalho de busca. Então o meu trabalho agora é buscar quais são os parâmetros que maximizam essa função. Como é que foi feito isso? A gente usou algoritmos genéticos. Essa função aqui, se você for ver, ela tem vários máximos. E aí, quando é uma função assim que tem vários máximos, normalmente você usa uma estratégia de busca chamada de meta-heurística, que ela funciona melhor para isso aqui. Porque não daria certo você usar uma busca heurística, tipo uma descida do gradiente, porque ele vai ficar preso aqui, né? Eu quero encontrar qual é o máximo dessa função, mas ele vai ficar preso em algum canto aqui e não vai conseguir chegar lá no máximo. Então a ideia foi usar isso aí que é chamado os algoritmos genéticos. E aí no começo da manobra ele executa o algoritmo genético e verifica para aquela situação que o veleiro se encontra quais são os melhores parâmetros de bordejar. Aí ele usa esses parâmetros para gerar os pontos e depois faz a navegação para chegar no ponto de interesse. Essa é a ideia. Esse aqui é o algoritmo do algoritmo genético, o que foi implementado. E a ideia é essa, então, foram definidos alguns cenários, aí para cada um deles eu fiz a busca exaustiva, depois eu executei um algoritmo genético e comparei, e verifiquei se os pontos, os parâmetros encontrados pelo algoritmo genético, eles geram a melhor solução. Porque como eu fiz a busca exaustiva, eu tenho a melhor solução, né? Eu já encontrei a melhor solução. Só para ver o desempenho do algoritmo genético. Aqui só um exemplo desse, né? Eu defini um cenário aqui em cima, e aí executei essa busca exaustiva, encontrei essa função aqui do lado, e aí depois eu rodei o algoritmo genético 10 vezes, porque ele é um algoritmo, não é determinístico, né? Toda vez que você executa ele dá uma resposta diferente. Então o correto é você executar ele várias vezes, para saber se ele estava bem calibrado, e depois eu comparei. Aí para esse caso aqui, a busca exaustiva, ela encontrou o melhor conjunto de parâmetros que ela encontrou. Ele alcança o objetivo em 105 segundos, ou seja, o veleiro leva 105 segundos para sair do ponto inicial até o ponto final. Mas ela demorou aqui 2.172 segundos para executar essa busca exaustiva. Enquanto que com o algoritmo genético eu encontrei uma resposta que leva 114 segundos para o veleiro sair do ponto inicial até o final, só que foi bem mais rápido, foi 10 vezes mais rápido. Então a gente fez esse tipo de análise para poder encontrar. Nesse caso aqui foi até um desempenho bom, né? A resposta foi próxima, foi aceitável, e o tempo de execução foi bem mais rápido. Então, se a gente colocasse no computador melhor, essa era a nossa ideia na época, né? Colocasse no computador melhor, o veleiro conseguiria executar isso de forma rápida e já definir quais são os pontos que ele vai seguir para poder avançar para a zona morta. E a outra parte do trabalho foi melhorar o controle PID de rumo. E aí, para fazer isso, a ideia então é calibrar o controlador, né? Como a gente viu, tem um controle PID, que tem aqueles 3 parâmetros, e aí você encontrar os melhores parâmetros, de acordo com o requisito que você definiu, é chamado de calibração, você calibrar ou sintonizar o controlador. E a ideia aqui então foi encontrar os parâmetros que também minimizassem o tempo. Sempre nessa época eu estava trabalhando muito com a ideia de requisito de tempo. Então a ideia foi também encontrar os parâmetros KP, KI e KD que reduzem o tempo de saída do ponto inicial até o ponto final. Aí a ideia foi parecida também. Nesse caso a gente fez Qual foi a ideia? A gente fez uma busca exaustiva também, foi variando, né? Aqui nesse algoritmo aqui do lado, dá para ver que são 4 parâmetros, 4 laços. Cada laço ele varia uma variável. Esse aqui ele varia a orientação inicial da embarcação, esse aqui varia a direção do vento, esse aqui varia o parâmetro P e esse aqui varia o parâmetro I. Que no caso aqui não usou PID, né? Só usou o controlador PI.
E aí, para cada um deles, a gente simulava e verificava quais eram os parâmetros que tinham o menor tempo. E aí ia armazenando isso numa tabela. Então a ideia é que durante a navegação, na hora que o veleiro tem que executar uma manobra, ele verifica essa tabela, verifica qual é a situação que ele está, e aí usa os parâmetros que estão aqui nessa tabela para reduzir o erro. Essa é a ideia. Esse aqui foi chamado de controle PIV, né? PI variável. Mas depois eu descobri que isso aqui tem um nome que é chamado de Game Scheduling, que é quando você, normalmente não é uma tabela, é uma função, mas você varia os parâmetros com o tempo. Você vai variando os parâmetros PID de acordo com a situação do seu processo. Aí aqui alguns exemplos, né? Eu também fiz a comparação dele com outras estratégias, um PI fixo e simplesmente um controlador P, que é o mais simples. E aí eu defini esse corredor, que seria um corredor de segurança, e aí deu para ver que o PI dinâmico ele teve um melhor resultado quando comparado aos outros dois. Né? Os outros, só o P ele fazia um arco muito grande para poder chegar lá no ponto. E é tanto que saía até dessa zona de segurança. Bom, foi isso então que a gente fez no mestrado. Nessa época a gente ainda não tinha embarcação em mãos, então foi mais um trabalho feito em simulação, fazendo uma autoanálise aí do mestrado. Para um mestrado foi um bom trabalho, né? Deu para ver que foi muita coisa, que a gente conseguiu se aprofundar bem, mas daria para ter feito melhor também, né? Daria para ter feito mais experimento prático. Algumas dessas técnicas de controle aí foram feitas de forma daria para ter feito melhor, né? Tipo aqui, ele só tem esse arco aqui gigante porque isso aqui não é feito um controle seguidor de linha. Depois foi que eu vim descobrir que existe o controle seguidor de linha, que aí ele vai tentar manter a embarcação nessa reta que conecta o ponto inicial ao ponto final. Nesse caso aqui não é assim, né? Ele é um controle chamado orientações sucessivas, que a cada intervalo de tempo, cada loop de controle, ele verifica qual é a orientação que ele tem que seguir para poder chegar lá no ponto final, que é basicamente encontrar o ângulo entre esse ponto aqui, por exemplo, esse ponto e o ponto final. Aí ele vai ajustando isso, só que isso faz com que o erro só fique grande, o erro de orientação só fique grande quando ele vai chegando perto do ponto final. Quando ele está por aqui, o erro é muito grande, é muito baixo. Como o erro é baixo, ele não vai mexer muito o leme. Aí acaba gerando esse comportamento. Então, essa análise aqui, por exemplo, ela é meio estranha, vendo hoje, né? Eu acho ela meio estranha porque teria que ter feito isso com um controlador seguidor de linha. Aí sim faria sentido analisar isso. Mas foi isso aí o mestrado, né? No final das contas foi um mestrado ok. Aqui tem o link para o documento, quem quiser ler, e também tem um vídeo sobre o projeto dos veleiros. Beleza?